Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha experiência de como foi o terceiro trimestre de gestação. Bom, o terceiro trimestre eu acho que é o momento em que a gente fica mais ansiosa, porque já tá na reta final, a gente tá acertando os últimos preparativos, começam as dúvidas, um pouco de medo talvez com relação ao parto, e aí a gente fica imaginando o dia a dia com o bebê, como é que vai ser e tal. Então isso tudo gera um mix de emoções e sentimentos nesses últimos meses. E o que é legal nesse período é que é o momento de mais interação que a gente tem com o bebê, porque a gente sente ele se mexendo na barriga, se esticando, empurrando, e aí a gente vai falando com o bebê e ele responde, reage de alguma forma porque já identifica a nossa voz. E uma coisa muito curiosa que eu achei legal de sentir é o bebê soluçando. Você sente umas batidinhas, uns movimentos meio ritmados assim, e isso significa que o bebê tá soluçando dentro da sua barriga. É muito gostoso. Mas, como nem tudo são flores, esse último trimestre é um pouco complicado por causa dos desconfortos físicos, né? Como a gente tá com a barriga grande, então a gente fica mais cansada, não consegue achar uma posição para dormir direito, não consegue ficar em pé por muito tempo ou andando por muito tempo, então essa parte é meio ruinzinha. No meu caso, como na maioria das gestantes, eu tive muita azia no final da gestação, porque o bebê tá crescendo e ele vai espremendo tudo lá dentro, né? Então eu senti muita azia e também eu sentia falta de ar quando eu falava muito, sabe? Enquanto eu tava conversando com alguém ou mandando áudio no WhatsApp, eu tinha que parar, respirar um pouco, porque eu ficava com falta de ar, era bem cansativo. Outra coisa que eu tive, que eu sei que é muito comum de acontecer também, foi ter câimbras durante a noite e também insônia. Mas assim, graças a Deus não era todos os dias. Só que eu passei algumas noites em claro e às vezes eu tava dormindo assim e acordava com uma dor muito forte de cãibra na panturrilha. Então assim, nesse último trimestre, as noites também costumam ser meio ruins por causa disso, por causa do tamanho da barriga, você não acha posição pra dormir, por causa das dores, da azia, das cãibras e tal. E o negócio é tentar amenizar da maneira que der e ir levando, né? E aí com 36 semanas eu comecei a ficar inchada. Até então eu não tinha inchado, mas aí deu 36 semanas eu comecei a inchar, comecei a ter bastante retenção de líquido. E nossa, gente, isso era horrível, porque você já tá com o peso da barriga e ainda fica com as pernas e com os pés inchados. E eu peguei o último trimestre da gestação no verão, então fazia aquele calor assim, era bem difícil pra mim, sabe? Eu cheguei num ponto assim de que tipo, eu não queria mais andar, porque o tênis não servia em mim, o chinelo apertava, a sandália apertava. Eu só queria ficar deitada de pernas pro alto para ver se amenizava um pouco, mas ainda bem que durou pouquinho, né? Foi assim só no final da gestação mesmo. Então essas coisas assim que são muito comuns de acontecer, praticamente acontece com todas as grávidas, é a parte ruim, digamos assim, desse último trimestre. Mas faz parte, todo mundo passa por isso. Então eu tentava focar mais na Melissa, sabe? Interagir com ela, imaginar como é que ela seria, a chegada dela e tal, e não ficar focando nessas dificuldades. E aí nas últimas semanas eu fui conhecer o hospital. Na verdade, desde o começo, desde que eu descobri que eu tava grávida, eu já sabia em qual hospital eu ia querer ter a Melissa, porque é o único hospital aqui da região que é referência em parto humanizado. Então eu já sabia que eu queria ter lá. Mas eu fui conhecer as instalações, ver como é que era lá no hospital e tal. Fiz o trajeto até o hospital várias vezes e isso é muito importante, porque você não vai deixar pra última hora pra descobrir onde que fica o hospital, né? Como chega lá e todo mundo se perder. Então é importante você já saber de cor o caminho. E aí eu fui fazer o trajeto do hospital. Fiz alguns cursos lá no hospital também, tirei minhas dúvidas com relação ao momento ali do parto, a dinâmica, como é que era, os procedimentos que eles faziam em mim, que eles faziam na Melissa, ou que eles não faziam e tal. Enfim, eu me informei de tudo. E aí, por fim, não lembro exatamente quando foi, mas foi logo assim nas últimas semanas mesmo, eu arrumei a mala da Melissa. Na verdade, eu só arrumei a dela, porque a minha e a do meu marido, a gente deixou tudo pra última hora, e aí a minha bolsa rompeu, a gente não tinha arrumado praticamente nada da nossa mala, então assim, foi correria, mas a mala da Melissa já tava arrumadinha. As minhas coisas eu já tinha, assim, comprado tudo que eu ia precisar, mas tava
tudo espalhado pela casa. Ainda bem que eu tinha feito uma listinha com as coisas que eu precisava levar, porque daí na hora eu saí catando, fui ticando assim, porque se fosse pra eu lembrar de cabeça não ia rolar. Então essa é uma outra dica que eu dou também, pra você fazer uma listinha de tudo que você precisa levar, pra você não esquecer nada. Mas no final deu tudo certo, eu consegui levar minhas coisas. Bom, esse foi um breve resumo do meu terceiro trimestre. Se você ainda não chegou nessa fase, eu sugiro que você diminua o ritmo um pouco nessa última etapa. Como eu falei no outro vídeo, se você puder resolver as coisas, ou pelo menos a maioria das coisas, durante o segundo trimestre, fica tudo mais fácil. E aí o melhor a fazer no final da gestação é você relaxar, descansar, dormir bem, curtir bastante sua barriga, curtir seu bebê, conversar com ele, fazer todas essas coisas gostosas assim, porque dá muita saudade. Eu ainda pretendo gravar um vídeo contando o meu relato de parto, como é que foi, porque foi bem intenso assim, eu perdi muito sangue, desmaiei depois do parto e tal, mas outra hora eu conto com mais calma pra vocês. Então não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu like aqui no vídeo também e me conta aqui embaixo nos comentários se você já é mãe, como é que foi o seu último trimestre e se você é gestante, se você tá tentando engravidar, como é que você espera que seja esse último trimestre pra você, pra gente poder dividir um pouco das experiências, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a próxima!